O setor de inteligência da Polícia Militar já identificou um dos criminosos que atentaram e atiraram contra os policiais que estavam na Avenida Brasil. Trata-se do traficante Filipinho, de dentro do Complexo da Maré. Agentes não só da Polícia Militar como da Polícia Civil vão fazer buscas para tentar prender o criminoso. Esse caso primeiro tinha sido registrado na 21 DP de Bom Sucesso e agora já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A DH tem um setor justamente de apuração e investigação de mortes de agentes de segurança, principalmente em serviço. Agora há pouco, Isabelle, começou o velório do Sandro Santos aqui no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. A gente está mantendo um certo distanciamento a pedido da família, tá, Isabelle? Como grande parte dos familiares dele mora em área de risco, eles ficaram com medo de serem identificados e por isso pediram para que a gente mantivesse esse distanciamento e claro que o SBT está fazendo isso em respeito à família. Um outro detalhe, a namorada do policial também mora em área de risco e por medo não vai vir ao cemitério porque acredita que possa acontecer alguma coisa com ela caso alguém, identificasse que ela namorava um policial. O Sandro tinha duas irmãs que estão aqui desesperadas. A família também está desesperada aí pelo que aconteceu. Agora há pouco a irmã dele saiu ali até questionando bastante por que o irmão dela de 30 anos, que saiu de casa para trabalhar, e depois eles receberam essa notícia tão trágica da morte dele, Ele que ainda foi baleado, gravemente ferido, foi levado para o hospital, ainda chegou aí para o centro cirúrgico, mas não resistiu. A previsão, Isabelle, é do sepultamento dele acontecer às 3h15 da tarde, aqui no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, com honras militares, porque esse agente estava trabalhando quando foi atacado por criminosos fortemente armados que saíram do Complexo da Maré. A polícia afirma que vai dar uma resposta. Isabelle Benito. E vou trazer mais aqui. Essa foto que a gente viu agora, você vê primeiro que é tão desesperador você ver que uma namorada não pode ir no enterro do próprio namorado, porque para ter a tristeza, porque ela vai se identificar se namorava PM. A gente sabe o que acontece, doutor Marcos? Agora, segundo ponto. Os bandidos, da informação que eu tenho, tá? Informação que eu tenho é que ontem esse bandido fugiu, o tal do Filipinho, que estava com esse bando fazendo arrastão na Brasil, 10 horas da manhã, quando aquela última foto, essa foto aqui é ele um pouquinho antes de sair para Brasil para essa ocorrência. Por coincidência, ele tirou essa foto ao lado do parceiro dele de viatura, tá? O Sandro tirou essa foto, a última foto dele, minutos antes dele sair para a ocorrência, em que eles foram acionados por quem passava desesperado, que estava sendo assaltado na Avenida Brasil. Que esse Filipinho, ele foge para o Parque União, mas ele não é do Parque União. Mas ele foge porque ele é da facção que está no Parque União. Para você ver, antes que todo mundo falava assim, mas o assaltante do asfalto não vai fugir para a favela, atrair polícia, tá? Não, eles são, como fala, abraçados, porque o tráfico daquela localidade que autoriza esse tipo de coisa não havia com a Avenida Brasil. Isabelle, a gente precisa pontuar algumas questões que são muito importantes em relação ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E quando a gente diz tráfico de drogas, vem alguns pseudos especialistas e então vamos legalizar, que acaba a criminalidade no Rio de Janeiro. Não acaba, como se a gente fizesse isso por intermédio de um toque de mágica, A criminalidade no Rio de Janeiro não é baseada no tráfico de drogas, é baseada no roubo, é baseada no roubo de cargas, é baseada na venda de serviços ilegais. É um pool, é uma holding criminosa que se tem como sede algumas comunidades do Rio de Janeiro, algumas localidades, alguns territórios do Rio de Janeiro que estão sob influência do narcotráfico ou de grupos paramilitares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante, Isabelle, é que a morte desse negro, porque ele é um cidadão de cor de pele negra, ela não comove anistias, Ela não comove organizações não governamentais, ela não comove entidades, porque quem matou esse negro é justamente aqueles que levantam as bandeiras as quais essas entidades defendem, porque elas não defendem direitos humanos, elas defendem o narcotráfico, elas fazem narcoativismo, e a gente percebe muito bem isso na morte desse negro. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada, há um silêncio ensurdecedor em relação à morte de um negro, porque o negro não faz parte da bandeira de tráfico de drogas. Morreu trabalhando. Morreu trabalhando. Ele morreu trabalhando, defendendo a sociedade. Ele morreu fardado. Ele morreu ostentando as cores do estado do Rio de Janeiro. Ele morreu defendendo você, maconheiro, safado, que fica defendendo o traficante. É você que ele defendeu. Para você poder fundar sua maconha,
no Leblon, para poder você cheirar sua cocaína na Barra da Tijuca. A gente está vendo e acompanhando as informações ontem, a hora que a gente colocou aqui, a gente ficou muito apreensivo e eu fiquei assim, tão consternada quando eu fiquei sabendo da morte do Sandro, porque a gente deu a informação logo que aconteceu, a gente ficou muito preocupado em falar porque não sabia se a família tinha sido avisada, e vocês policiais, quando a família de vocês ouvem, um policial foi baleado, se estão em serviço, eu acho que o coração dispara, só da gente saber que tem um policial, porque quando a gente chama alguém que é alguém da polícia, você fica atento a qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro, porque na hora vem aquele medo maior, que é você perder a pessoa. Diante de uma possibilidade muito grande da pessoa, né, pela profissão dela. E ontem, quando eu falei aqui, eu me coloquei no lugar dessas pessoas, porque eu fiquei com medo de falar dele ter sido alvejado, todo mundo estava aqui comigo, porque eu não sabia se a família de qualquer outro policial poderia estar assistindo a gente, e os policiais, as famílias assistem a gente. E aí, quando eu quis frisar bem, não dei o nome dele, eu quis frisar bem que tinha sido um tiro no ombro, que já estava sendo atendido, que tinha chegado consciente. Isso me abalou muito com a morte dele, porque eu tinha certeza que era uma coisa corriqueira que vocês passam, sabe? E aí, quando eu fiquei sabendo, inclusive eu fiquei sabendo, ontem eu fui a convite, muito obrigada, Coronel Blas, o comandante secretário da polícia, Luiz Henrique. Ontem eu fiquei sabendo lá no QG da PM mesmo, e eu senti o baque que foi quando eles receberam a informação da morte. E eu fiquei tão comovida, porque assim, a gente não pode normalizar as coisas. É um policial, vocês são treinados, sabem do risco da profissão de vocês, mas a forma como morre um policial que tira uma foto 10 horas da manhã no batalhão ao lado do seu companheiro para jogar no grupo, por coisas que eu faço aqui com os meus colegas, e você tem a última imagem dele orgulhoso, de peito aberto, vestido da farda, sabendo da história dessa foto, que minutos depois receberam um chamado de que a população, gente que estava no meio do arrastão na Avenida Brasil, estava vendo gente armada assaltando os outros, e eles saem para a função deles, e um tiro covarde acerta o ombro e que leva à morte de um policial de apenas 30 anos de idade, ainda é solteiro, a gente sempre fala, deixa filhos, deixa aquilo, solteiro, 30 anos de idade, deixa a namorada, deixa a mãe, deixa irmãs, deixa uma família inteira diante da covardia de criminosos, que eu vou repetir aqui, se acham no direito de ir numa avenida chamada Brasil, que é uma das principais vias onde passa, eu passo, você passa, tantos cariocas passam, às 10 horas da manhã ostentar arma e atirar. Exatamente, Isabelle. É só um detalhe que, de acordo com alguns levantamentos que a gente fez pela DRE, não se tratava de um arrastão. Ah, não? Eles foram fazer a abordagem de uma moto, né? Provavelmente essa moto eram os batedores desse carro. E quando eles foram fazer a abordagem da moto, esses vagabundos que estavam dentro do carro efetuaram os disparos para assassinar. Não foi um arrastão, desde ontem eu estou falando que era como A princípio, o levantamento... Eles foram fazer uma abordagem de uma moto suspeita. Uma moto suspeita, só que provavelmente essa moto era batedor desse carro. De um bonde, de um carro com vagabundo. De um carro com vagabundo, que estava vindo de um outro complexo ligado também a essa facção criminosa. Né? E dentro desse carro, provavelmente havia alguém de destaque dentro da organização criminosa. E eles efetuaram um disparo para matar esse policial. Então você vê que é ainda mais grave. Né? É ainda mais grave. Não foi o policial que tentou a troca de... Não foi tiroteio na troca de tiro. Não, o policial é assassinado fazendo o seu trabalho de abordagem, uma abordagem ali, a princípio, que a gente levantou isso, tá, Isabelle? Isso aí, melhor dirá a ADH, que é responsável pelas investigações. A princípio é isso. Agora, independentemente, Isabelle, disso, o que se tem de concreto é um policial foi morto em serviço e a gente não vê comoção de nada e nem de ninguém. A não ser dos seus colegas de farda, da sua instituição e dos seus colegas da instituição irmã, que é a Polícia Civil. Caio Alex tem a última informação pra gente. Fala, Caio. Sabe o que acontece, Isabelle? Até um áudio que a gente colocou num VT que a gente apresentou no ar agora há pouco, um policial ali de dentro do Complexo da Maré, ali do Batalhão da Maré, teria afirmado que esses criminosos saíram em 2 carros e até com batedores de dentro do conjunto de favelas da Maré. Eles já tinham feito arrastões na Avenida Brasil, correram lá para dentro e no momento que eles saíam novamente, isso foi passado via rádio para os agentes que estavam na redondeza. E logo em seguida, eles acabaram adentrando ali a Avenida Brasil e se depararam com a viatura que estava parada num ponto da Avenida Brasil para fazer aquela patrulhamento ostensivo
ofensivo e esses criminosos atiraram e mataram um policial militar que estava em serviço. E isso que o Dr. Marcos Amin falou agora é muito importante, porque agora há pouco alguns familiares pararam aqui, conversaram com a gente, né, sem se identificar e tal, e perguntaram justamente cadê a comoção, cadê as pessoas falando com relação ao que aconteceu com a gente da lei que está todos os dias na rua para defender a gente, que faltou isso. De dar esse tipo de resposta também para a família. Agora há pouco o padrinho dele passou aqui, está até bem perto. O senhor consegue chegar aqui para falar comigo? Eu fiz sinal para ele está chegando aqui, Isabelle. O padrinho dele me falava dessa pessoa maravilhosa que ele é, né? Da família que ele tem. Vou pedir para o senhor parar aqui, ele está sem escuta, tá, Isabelle? Primeiro, obrigado por vir falar com a gente, eu estou ao vivo com a Isabelle Benito. Como é que era o Sandro? Como pessoa, como filho, como irmão? Boa tarde. Primeiramente, o Sandro era uma pessoa extremamente maravilhosa, muito tranquilo, muito estudioso, uma pessoa muito dedicada à família e, portanto, é inexplicável. Essa violência que assola todo o Rio de Janeiro, não há um respeito mútuo. A polícia, ela está sendo escrachada. Entende? Então, quer dizer, é isso, foi-se embora uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa extremamente familiar e muito estudiosa. Tio, me leve, por favor, os pêsames à família, a todo mundo, o nosso reconhecimento aí, à família também, tá? Todo o nosso carinho ali. Esse é o padrinho dele, tá, Isabelle, que veio rapidamente falar com a gente e mostrar quem era esse policial, que era filho, irmão, um rapaz que estudava e que se dedicava à polícia militar e que batalhou muito para poder estar dentro da corporação e só tinha 3 anos de polícia, Isabelle Benito. Obrigada, Caio Alex.